Agora meio-dia e 43, como diz todo dia o Eduardo Eneg, que excepcionalmente hoje está fora, economia com ela aqui na Band News FM, Juliana Rosa, para falar sobre a prévia da inflação que subiu em fevereiro e não subiu pouco não, foi uma pedrada. Fala Ju, boa tarde. Orçamento, haja dinheiro, né, Ferrete? Tudo caríssimo, né? Bom, boa tarde aí para você, para a Lari, boa tarde para os nossos ouvintes. Realmente a inflação de fevereiro agora, que é a prévia da inflação de fevereiro, não é fevereiro completo, né? Porque não acabou. Então o IBGE divulga como é que estão os comportamentos dos preços até a metade do mês. E esse número aqui, que é a prévia da inflação IPCA 15, mostrou uma alta de 0,84%. A previsão média estava bem abaixo disso, a expectativa era de uma inflação em torno do reajuste das mensalidades escolares, né, que é feito uma vez por ano, e fevereiro sempre tem essa puxada para cima de gastos com educação. E também transporte já era esperado, porque teve aumento de passagens de vários capitais aqui do país e normalmente os prefeitos eles dão aumentos, né? Eles reajustam o preço da passagem de ônibus nos primeiros 2 anos para depois, conforme vai ficando mais perto de eleição, você não tem reajuste. Então, assim, são dois fatores que não surpreendem, né? Agora, a educação, ela sobe um pouco mais do que o previsto, e aí o que os economistas estão me explicando é que tem muito mais a ver com a inflação passada, porque normalmente você vê reajuste de mensalidade olhando para o custo do passado, né? Então a gente tem muito isso no Brasil, né? Você olha muito para trás para poder reajustar seu preço de hoje, plano de saúde, assim, aluguel, né? Mas que não muda a trajetória da inflação, que eu acho que essa é a mensagem mais importante. Não chega a passar uma mensagem de que o processo de redução da inflação no Brasil ele parou de acontecer. Não parou. Você tem esses efeitos parecem ali pontuais, até porque quando você olha de uma maneira mais geral, também saindo de educação e transporte, por exemplo, passagens aéreas, normalmente tem queda de preço em fevereiro, e aí subiram, mas nada impede que em março as passagens aéreas caiam. Então você tem alguns fatores específicos aqui dentro dessa composição que não chega a trazer uma visão negativa. Por exemplo, Ferretti, Lari, que os juros não possam cair a partir de março. A gente tem uma inflação acumulada nos últimos 12 meses, que dá uma ideia de como é que está, né, a inflação no Brasil, agora em 4,1%. Então, para um juro de 15%, parece muito destoante para o tamanho da inflação que a gente tem. Então, por mais que a gente até possa ter um pouco mais de inflação agora em fevereiro, as previsões para o ano elas se alteram pouco. Elas se mantêm abaixo de 4%, as previsões estão rodando 3,8%, então é um juro excessivo para esse patamar de inflação que a gente tem. A alimentação, por exemplo, continua bem comportada, ficou em 0,2%, inclusive é uma desaceleração da parte aqui de inflação de alimentos. Você tem vestuário, por exemplo, estava olhando aqui, teve queda também de preço. Então, você não tem uma visão negativa quando a gente pensa que a trajetória da inflação no Brasil continua com essa tendência de queda, aproveitando-se do dólar, que está numa tendência de baixa, né? Isso está ajudando muito a inflação no Brasil, de uma maneira disseminada o dólar ajuda alimento, ajuda produtos importados, né? Componentes importados, ajuda a parte de produtos da indústria, ajuda combustível, energia, né? O dólar ajuda muito a inflação no Brasil. A gente continua tendo uma safra agrícola muito positiva, embora talvez a inflação de alimentos não seja tão favorável esse ano quanto o do ano passado, porque tem alguns fenômenos climáticos aí, esse ano é o Ninho, no meio do ano que não teve no ano passado, a gente continua tendo uma perspectiva que é favorável e a própria economia ela está desacelerando, ela está crescendo num ritmo um pouco mais devagar, então também é um fator que contribui para esse alívio da inflação esperado nos próximos meses. Ou seja, pessoal, é uma notícia ruim, obviamente, você tem uma inflação mais alta, principalmente se você consome, né, o produto que subiu esse mês, o serviço e tal, mas a notícia boa é que a tendência de alívio da inflação, ela continua sendo esperada ao longo de 2026.
Valeu, Juliana Rosa. Próxima reunião do Copom, dias 17 e 18 de março. 5 dias antes, no dia 12, tem o resultado final da inflação de fevereiro e a gente vai ter muito assunto para debater até lá. Valeu, Ju. Boa tarde. Pois é, mas vai fazendo uma caixinha, né? Porque sempre tem surpresas É pelo sempre caminho, bom. né? Fácil não tá, né? Ô Ju, aproveitando que você tá aqui, amanhã é economia pra você. O que que você traz de destaque esse fim de semana? Olha, no Economia para Você, amanhã, sábado, meio-dia, aqui na rádio, fiz uma entrevista com um ex-diretor do Banco Central, o Reinaldo Legrazi, para poder contar um pouco aqui para os nossos ouvintes como que está o impacto do caso Master na economia, né? Como é que estão as questões de segurança, em que a gente pode, de fato, confiar e o que de fato precisa mudar, quais regras já estão mudando, né? Por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito já tem algumas regras que estão sendo alteradas. A questão da confiança, né? O quanto que ela está pesando. Então, destrinchei bastante essa questão da confiança que, enfim, você tem como um marco, né? Em novembro, a liquidação do Banco Master e o impacto que isso está tendo na questão da confiança na economia, né? Muita gente, poxa, já teve liquidação de outros bancos, mesmo estando dentro da teia ali do Master, mesmo a gente falando que está circunscrito, né? Ali não tem um efeito manada ali de quebradeira e tal, as pessoas, obviamente, precisam de muitas respostas a muitas perguntas que ainda estão no ar, né? Então, uma pessoa muito experiente que ela vai destrinchando ali o que pode ter havido para poder causar essa crise aí do Banco Master, né? O que foi problema de regra, de fiscalização, o que é crime realmente, né? Fraude, para a gente separar ali, né? O que já dá para a gente ter de confiança e o que tem coisa ainda que precisa ser respondida. Economia pra você amanhã, a partir do meio-dia, aqui na Band News FM. Ju, um beijo, bom fim de semana. Para vocês também.